No quadro de 0 a 10 dessa semana, vamos falar sobre o cenário das pessoas que vivem em situação de rua. Uma pesquisa feita pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas aponta que até fevereiro deste ano, 206.044 pessoas vivem nessas condições em todo o país, o que significa um crescimento de 7,4% desde o último levantamento feito em novembro do ano passado. A minha nota é 1. Eu acho que tem muitas pessoas que necessitam de ajuda, que eu acho que o governo poderia providenciar. Eu sei que eles também têm um meio, tem o SUS também disponível, eu sei que é complicado, mas tá ali para eles. Eu acho que eles precisam de mais reconhecimento, porque sim, são pessoas que têm sentimentos. Talvez não tenha sido, não devem ter tido a melhor vida, né? Mas eu acho que assim, uma segunda chance e que poderia muito melhorar o modo de simpatizar com eles. Minha nota é 0 porque eu não vejo nenhuma ação tanto da parte da prefeitura como do governo com os moradores de rua. Minha nota é 0 porque também não vejo nenhuma ação dos governantes. Minha nota é 2 porque realmente a gente vê que não está fazendo nada, né? Pessoal, minha nota é 4 porque eu não estou achando que as autoridades não estão dando muita atenção para esse pessoal da rua e não estão. Para mim está sendo descaso. Esse é o meu ponto de vista. Já é uma cena do cotidiano. Eles estão nas ruas, nas calçadas, nos meios-fios, deitados em colchões velhos e sujos, vivendo no improviso. Na tentativa de se abrigar, eles procuram prédios abandonados, na maioria das vezes locais totalmente insalubres. Essa é a condição de pessoas que não têm moradia e vivem em situação de rua. Nos últimos anos, este cenário ficou ainda mais crítico aqui em Boa Vista, com a chegada desenfreada de imigrantes venezuelanos, que saíram de seu país trazendo na mala a esperança de uma vida melhor. Mas o destino da maioria dessas pessoas parece estar à mercê da própria sorte. Muitos acabam sem lugar nos abrigos da ajuda humanitária espalhados pela cidade e ficam nas ruas. Diante da grande quantidade de pessoas morando nas ruas, em abril de 2019, a Justiça determinou que a Prefeitura de Boa Vista criasse e implantasse um programa para monitorar a população de rua na cidade no prazo máximo de 60 dias, sob pena de multa. Na época, a Prefeitura disse que com a chegada de milhares de venezuelanos, não teria como atender demandas sem o apoio do governo federal, já que era a Operação Acolhida que recebia recursos para abrigar os venezuelanos que viviam nas ruas. No ano passado, o Ministério Público Federal de Roraima decidiu acompanhar e fiscalizar as políticas destinadas à população em situação de rua aqui no estado, após um levantamento mostrar que Boa Vista tem a maior comunidade nessa condição entre as capitais brasileiras. Segundo o estudo realizado pelo Observatório Brasileiro de Políticas Públicas com a população em situação de rua, a cada 100 mil habitantes em Boa Vista, 411 estão vivendo nas ruas. Os números fazem da capital como a primeira colocada entre as capitais com a maior população vivendo nessa condição. Para a população, a falta de atenção do poder público é resultado da massiva quantidade de pessoas desabrigadas. Eu acho que é 2 porque eles não fazem nada. Eu dou 0 por quê? Porque se você está na rua é porque você não tem um emprego, você está tentando escapar, entendeu? E hoje o trabalhador é ignorado, enquanto o vagabundo é valorizado no meio da rua, entendeu? A sociedade acabou. Eu dou 6 porque eu acredito que se não houvesse o recolhimento deles, teriam muito mais. Então eu acredito que eles estão sim fazendo alguma coisa, porém acredito que eu não sei o que acontece, mas sempre eles voltam. Então tem que verificar para poder essa nota aumentar. 2, porque eles não fazem nada, na minha opinião, né? Mas, enfim, é isso. Aqui em Roraima, algumas ONGs trabalham com o acolhimento dessas pessoas. A secretária executiva da Caritas Diocesana de Roraima diz que ainda é preciso trabalhar com políticas públicas que possam combater essa questão com soluções mais concretas. A Caritas ela vem desenvolvendo atividades que contribuem na questão migratória desde 2018, né? Ano este em que foi instituída
aqui em Roraima. Então ela vem nesse percurso desenvolvendo, criando e fortalecendo articulações com os próprios projetos da Caritas. E a Caritas aqui em Roraima, ela vem na perspectiva de minimizar as expressões da questão social através dos projetos que hoje são executados aqui em Roraima. Mas ainda é preciso fazer mais para que os resultados sejam ainda maior. E aí, no que tange os projetos que estão sendo executados aqui em Roraima, cito o Sustentabilidade, projeto este que ele oferece atendimento do serviço social com capacidade técnica em fazer uma escuta qualificada, orientar a pessoa e também referenciar. E a partir dessa escuta qualificada, desse atendimento, poder também atender demandas com benefícios eventuais, tanto como aluguel social e medicamentos que não são ofertados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Esse sociólogo e cientista político explica de que forma esse problema público pode afetar no desenvolvimento do Estado. As questões que estão envolvidas é mais uma questão estética, né? Que das grandes cidades, ou das capitais, ou cidades pequenas. Hoje o Estado tem 15 municípios, 14 municípios no interior e a capital. Esteticamente que as pessoas se incomodam, né? Por isso a visibilidade, as pessoas não estão escondidas, é a questão dessa performance da ambientação dos espaços, ocupação dos espaços urbanos. Então isso que gera um desconforto. Agora a questão do desenvolvimento humano, se as pessoas tiverem escolaridade, elas têm que se colocar no mundo do trabalho, se elas não forem escolarizadas, o qualificado tem que ser qualificado para reduzir o impacto social de pessoas morador de rua em situação de rua. E outra é tentar haver habitações dignas, né? Não precárias, para que eles possam até mesmo pagar pequenos aluguéis e viver com dignidade. Ele também faz uma análise da atual situação de Boa Vista, tendo em vista a grande quantidade de pessoas que vivem em situação de rua. Essas intercorrências geram maior demanda na segurança pública, as ocorrências policiais têm mostrado isso, justamente pela ausência do amparo psicossocial e de habitação e moradia com dignidade. Isso o poder público deve resolver e tem que resolver junto com a sociedade civil organizada, né? Em especial o poder legislativo e o poder executivo. O que se espera é que as autoridades amparem essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade social com assistência e dignidade.